Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. É o quinto vídeo que eu faço sobre Jean Piaget, abordando quase toda a sua teoria. Vou falar sobre a aula 16, talvez em um ou dois vídeos, vai depender da extensão das pequenas obras, né? A obra que eu falarei com vocês agora, ali na página 1 da aula 16, é o Estruturalismo, um livro de 1968. E aqui ele já começa no capítulo 1, né? Insistindo sobre as funções, as categorias são enfocadas não mais sobre a estrutura mãe, e sim sobre os próprios procedimentos de relacionamento que permitem separá-las, o que torna possível considerar a nova estrutura como tirada não dos seres às quais chegaram as operações procedentes, mas dessas próprias operações. Ele está dizendo aqui que, por si só, o ente genético, né, o ser biológico, não se explica. Não é uma estrutura geral que vem lá do nascimento, mas é uma construção de várias estruturas. E não tem uma estrutura mãe. As estruturas elas se sobrepõem. Como eu disse, você na vida prática aprende uma coisa nova, aprende um novo método, e esse método vai sendo incorporado de modo psíquico em você. Então não existe nada que é dado, não existe nada que é anterior. Não sei se vocês conseguem me entender. Não existe uma estrutura definitiva. Nós temos as condições para aprender, nós temos alguma coisa que é inata, que é aquela pequena parte ali na sucção, aqueles pequenos reflexos. Mas é só isso mesmo. Ela não é a estrutura principal. Ela é mais uma estrutura apenas. Bom, o homem, na página 2, conseguiu se transformar, transformando o mundo, e se estruturar, construindo suas estruturas, sem a sofrer de fora ou de dentro em virtude de uma predestinação intemporal. Ou seja, eu não sou nenhum ser limitado ao que eu nasci, nem sou um ser que não existe, que é apenas construído pelo meio. Né? Ele até brinca um pouquinho com Emile Durkheim, falando que essa afecção do meio no indivíduo não é bem assim, não é um ser. Ele teoriza com Durkheim, dizendo que não é um ser que recebe passivamente. Existe ali uma construção recíproca entre sujeito e meio, né? Não é alguém que já está pronto, muito menos é alguém vazio. Não, é um meio termo para Piaget, e o estruturalismo pode dizer que é um meio termo. É um livro pequeno, já na conclusão ele tem algumas informações importantes. A conclusão essencial que se desprende de nossos sucessivos exames é que o estudo das estruturas não poderia ser exclusivo e não suprime, notadamente nas ciências do homem e da vida em geral, nenhuma das outras dimensões da pesquisa. Bom, para estudar o aprendizado do ser humano, apesar da ânsia do nosso epistemólogo em estudar a parte genética, foi fundamental incorporar a esse estudo também essas ciências do homem, a história, a sociologia, enfim, como que o homem é afetado. Não dá para deduzir muita coisa apenas estudando um ser puro. Por que eu falo ser puro? O Piaget começou estudando a criança que não tinha contato nenhum com o mundo, em um ambiente mais controlado possível. Existe um ambiente mais controlado que a própria casa? Que as interações da criança que nasceu, da hora que nasceu ele já está ali, como pai, como pesquisador. Mas ele percebeu que não é suficiente apenas estudar essas questões das estruturas. É necessário ver na ação, na interação com os outros, como se dá esse tipo de conhecer, chamado de construtivista, de estruturalismo. Não existe estrutura sem uma construção, ou abstrata ou genética, ou seja, nós nascemos com alguma coisa genética, alguma construção genética, mas as estruturas elas se dão com o tempo. A gênese não é senão a passagem de uma estrutura a uma outra, mas a gênese não é senão a passagem de uma estrutura a uma outra, mas uma passagem formadora que conduz do mais fraco ao mais forte. E a estrutura não é um sistema de transformações, cujas raízes, porém, são operatórias e resultam, portanto, de uma formação prévia dos instrumentos adequados.
li rapidamente aqui também, no sentido que ele está dizendo que uma estrutura vai formando outra, vai se aprimorando, né, e permanecem ali. A natureza do sujeito é construir um centro de funcionamento e não uma sede a priori de um edifício acabado. Centro de funcionamento significa que à medida que as coisas aparecem, você vai lidando com elas, você não determina como vai lidar com toda a instância da vida. De maneira resumida aqui, pense eu agora, com meus 31 anos, não tem como eu estabelecer como eu vou lidar com algumas informações, com algumas coisas, quando eu estiver 41, daqui a 10 anos. Porque muita coisa vai mudar. Eu sei que eu preciso ter uma mente, né, um corpo que age sobre o mundo, uma mente que age sobre o mundo, ou colocando corpo e mente no mesmo balaio. Eu sei que eu preciso disso para lidar com as coisas, com os desafios que chegam. A questão da aula online é um típico exemplo. Talvez eu tenha entrado no ano 2020 pensando nas minhas aulas presenciais, em como explicar esses temas, dando exemplo bem mais adequado. De repente vem essa avalanche no 2020, transforma tudo. O que eu sei? Eu sei que eu preciso ter um organismo, um sistema de funcionamento para lidar com isso. A aula EAD me pegou, como diz, de calças curtas, né? Eu estou tentando me adaptar em relação a ela. É o que o Piaget está dizendo. Nós não temos um edifício construído que vai em linha reta. Nós temos um centro de funcionamento. Eu espero que você, quanto aluno, não seja um depósito. Já falei isso, e nisso os psicólogos são quase uníssonos. Já falei isso quando eu estava comentando com Gestalt, já falei isso com Skinner, mas assim, nós esperamos que vocês sejam capazes de lidar com as informações, lidar com as necessidades, não armazenar, né? Para armazenar nós temos Google Drive, aí nós temos pendrive, ninguém nem usa mais, enfim, é lidar com as contingências, com as coisas, com o mundo. E é isso que é o estruturalismo. Eu vou lidando com o mundo e vou construindo novas estruturas. Vou me refazendo diariamente nesse mundo, vou aprendendo. O que é o estruturalismo de Jean Piaget, professor? Nossa, é uma teoria que parte do princípio que nós temos algo, nós temos herança, construções genéticas, e essas construções genéticas, elas são influenciadas, são desenvolvidas por estruturas que eu adquiro à medida em que eu vou vivendo e lidando com o mundo. O que é o construtivismo, professor? É justamente esse ato. Nós construímos essas estruturas. Tranquilo? Essa é a ideia geral do nosso querido Jean Piaget. Eu vou de psicologia e pedagogia para caminhar rumo a um fechamento. Não sei se vai dar tempo de fazer num vídeo só. Na página 2 ali, psicologia e pedagogia, página 1969. Aqui o Piaget, ele vai falar o que eu já comentei no primeiro vídeo com vocês. Ele vai, tal como Montessori de Crowley, vai dizer como que é importante ao professor conhecer a criança, como que o professor pretendeu dar aula se ele não sabe como a criança pensa, como a criança raciocina, né? Então é isso que ele está falando aqui em relação à psicologia e pedagogia. Ele faz a mesma crítica que a doutora Montessori fez em anos anteriores. Ele é leitor de Montessori. Piaget lia de tudo, para vocês terem uma ideia. A biblioteca dele era uma bagunça, assim, tudo desarrumado, mas tinha muita coisa. Na página 3, ali, a escola deve desenvolver-se e orientar-se para extrair a educação do espírito experimental, ou seja, não é algo dado, as crianças têm que aprender fazendo, essa é a ideia geral do Piaget. Ele fala que se você não conhece, não tem como você dar aula. Os testes medem apenas resultados ou desempenho, sem atingir seu mecanismo funcional, então ele seria crítico de uma simples prova. Ele iria detonar a minha N2, porque não tem sentido nenhuma para ele, não muda nada a vida de ninguém. A N2, que nós acabamos de passar por ela agora aí, para ele não significa nada. Seria uma perda de tempo essa N2. Vai medir o quê? Que conhecimento que eu vou extrair dando uma avaliação para vocês? Basicamente nenhuma, só vou cumprir uma burocracia estatal que assim o exige. Bom, formação dos professores, primeiro e segundo grau. A psicologia infantil
pode multiplicar os dados de fatos e nossos conhecimentos sobre mecanismos de desenvolvimento. Ou seja, se eu estudar a infância é um período em que o ser humano não está viciado pela sociedade. Eu sou um ser viciado pela sociedade. Como eu visto, como eu como eu me alimento, como eu falo, meus trejeitos, tudo é viciado pela sociedade, porque já tem 31 anos que eu estou nela. Então, estudando a criança, você tem chance de estudar um objeto que não foi tão danificado ainda. Ele diz que os professores primários, o equivalente a vocês agora que estão na formação docente, cujo ensino é necessário uma preparação psicológica. Para ele, o Freud fala que todo professor tinha que ser analisado, no mínimo analisado. O Piaget fala que todo professor tinha que ter uma boa formação psicológica. E não essa formação fraca que nós temos, né? Nós temos na França, na época ali, em que ele citou que você fazia um curso à distância, não sabia nada de nada. Bom, basicamente são esses os problemas que ele identifica. Identifica que a pedagogia também não tem teórico muito da pedagogia, que os pedagogos parecem não se debruçar sobre o problema da educação. São essas constatações. A nossa última obra dele, Problemas de Psicologia Genética, para finalizar, vai dar tempo. Página 4. Desenvolvimento da criança tem um aspecto psicossocial, quer dizer, tudo que a criança recebe do exterior aprende por transmissão familiar, escolar. Aspecto psicológico é o desenvolvimento da inteligência mesma. Então aqui a criança aprende pelo meio, pela influência, pelo contato e porque ela tem internamente também. É só retomando alguns conceitos deles, né? Aqui na mesma página 4, lembra que eu falei para vocês que o Piaget não é determinista? Olha o que ele diz aqui. Encontramos adiantamentos com relação... E essa obra é de 1972, ou seja, 8 anos antes da morte dele. Encontramos adiantamentos com relação às idades que indiquei. Existem indivíduos bem dotados, melhor dotados que outros. Existem gênios de tempos em tempos. Então, aqueles estágios que eu passei para vocês nos anos ali, pode ter variação para mais ou para menos, tá? E aqui uma frase essencial, na página 4. Não creio que haja vantagens em acelerar o desenvolvimento da criança, além de certos limites. A criança está aprendendo agora, o pai coloca em 1000 cursos para a criança fazer, ela perde toda a sua infância, depois vira um adulto frustrado. Nós temos muito isso na América do Norte. O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar o resultado, mas antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. É o que eu acabei de dizer para vocês. O segredo não é ficar guardando um tanto de coisas. Se você vai dar aula, você precisa saber do que você está falando. Mas é essencial que você seja capaz de lidar com um número grande de informações e aprender a aprender. Buscar soluções. Se eu estou lidando, por exemplo, em relação ao imposto de renda, eu preciso saber como que eu vou agir. Se eu estou com uma causa jurídica, eu preciso saber onde eu vou buscar apoio para lidar com isso. É isso que o Piaget está falando. O ideal da educação é formar homens e mulheres que sejam capazes de buscar seus direitos, de respeitar seus deveres, de se desenvolver, de dar uma finalidade para a própria vida. E nas páginas sequentes que eu deixei para vocês ali, eu não vou repetir, porque se refere a temas já abordados para vocês, com a diferença que eu mencionei ali os anos e as etapas, de 2 a tanto, de 3 a tanto, o que acontece em cada etapa. Eu finalizo assim essa série de vídeos sobre Jean Piaget, me coloco à inteira disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Era isso.